Hoje também é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data tem como objetivo alertar a população sobre as doenças e mortes causadas pelo tabagismo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o número de óbitos cresceu 11,3% na comparação de 2021 com 2022. Passou de 24.042 para 26.673 mortes. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Dr. André Luiz, que é pneumologista e também professor do curso de Medicina da Unisa. Doutor, queria te agradecer aí pela disposição em conversar com a gente sobre um assunto que é muito importante, né? Eu é que agradeço, João Paulo. Bom dia a todos, telespectadores. Assunto de extrema relevância esse. Agradeço pelo convite. Nós que agradecemos também. Doutor, explica para a gente o que o tabaco faz no nosso organismo e quais doenças ele pode desenvolver. O tabaco é uma grande fonte de inflamação no corpo todo, não apenas no pulmão. E o processo inflamatório causado pelo tabagismo está relacionado a um grande número de doenças. Fundamentalmente as doenças cardiovasculares, e aqui a gente inclui o infarto do coração, o acidente vascular cerebral, as doenças pulmonares, especificamente a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença dos brônquios e que também pode se associar ao enfisema, e os cânceres em geral, em particular o câncer de pulmão e o câncer de bexiga. Então nós temos que ter três grandes grupos de doenças: as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares e as doenças oncológicas. Entendi. Doutor, uma pessoa que não fuma e que ela inicia esse processo de fazer o uso do tabaco, quanto tempo demora para o corpo dela, para essa inflamação tomar conta do corpo dela? É imediato? Eu vou primeiro trazer um dado muito sério. Qualquer pessoa que se expõe à nicotina, e a nicotina é o grande segredo industrial da indústria do tabaco. Então, qualquer pessoa que se expõe à nicotina por mais de um mês de forma regular fica dependente em 90% das vezes. De cada 100 pessoas, 90 que começam a consumir o cigarro e suas formas derivadas por mais de um mês dependente. E a inflamação começa tão logo o consumo se dá. Claro que a inflamação é maior quanto mais intensamente uma pessoa fuma e por mais tempo, porque o processo passa a se tornar crônico e ativa uma série de genes que a gente não conhece, quem são nossos genes, e que são os despertadores das doenças. Então, bastou começar o consumo, a inflamação já começa. E depois ela não cessa, esse é um ponto sério. Mesmo parando de fumar, em muitos processos de adoecimento, o processo inflamatório permanece. Então, nunca comecem. Doutor, a gente está falando de um processo de uma pessoa que é fumante ativo, mas tem o passivo. De repente, o marido que fuma e a mulher que não fuma, mas convive com a nicotina ali o tempo todo. Como é que fica o organismo de uma pessoa dessa? Essa é uma pergunta muito, muito relevante, porque é muito frequente o consumo de cigarro e derivados dentro do domicílio. Em geral, pelos homens, porque os homens ainda hoje consomem mais cigarro do que as mulheres. E as mulheres ou os filhos acabam ganhando o problema que o homem gera, mas nem sempre é o homem, mas em geral relacionado ao consumo do tabaco dentro do domicílio. E isso desperta as mesmas doenças que o tabagista tem, em geral menos intensamente ou menos frequentemente. Então são doenças menos relevantes, mais brandas, mas elas acontecem, todas essas que eu comentei, mas acontecem de forma menos frequente. Para vocês terem um dado interessante, a OMS, Organização Mundial da Saúde, liberou um dado em 21 de que 8 milhões de pessoas no mundo ainda morrem por causa do tabagismo. E dessas, 1,2 milhões são os chamados tabagistas passivos, Poxa, aqueles que fumam indiretamente. que coisa. Doutor, o tabaco ele está em qualquer tipo de cigarro? A folha do tabaco, que o ser humano conhece há 6 mil anos, e a indústria do tabaco há 150, ela tem a nicotina. Então, a chave é a presença da nicotina na folha
do tabaco, de uma variedade grande de folhas que existem aqui na América do Norte, América Central e do Sul, e que contém a nicotina. Então, a folha de tabaco é a grande responsável pelos problemas que a gente tem nos dias de hoje. Doutor, quais são os principais sintomas dessas doenças, né? E quando que é necessário a gente procurar ajuda médica? A primeira ajuda médica é aquela de quem consome o cigarro e desperta dentro do coração a necessidade de parar. Então, a ajuda já deve começar aí. Um indivíduo que fuma, a autoajuda, já perceber que tem que parar, tem que tirar isso. Isso é um grande mal, junto com o álcool e outras tantas drogas, mas álcool e tabaco, que andam juntos, são um grande mal. Então, o começo pela ajuda, e o Brasil tem muitas políticas, o SUS é rico em canais para ligar, para falar sobre isso, em programas de cessação de tabagismo. Então, a procura começa aí. Nem sempre essas doenças dão sintomas. Por exemplo, um câncer de pulmão muitas vezes não dá sintoma, porque ele começa como um pequeno nódulo dentro do pulmão. E isso não dá nada. Muitas vezes o descobrimento do câncer de pulmão se dá com uma tomografia que foi feito por uma pneumonia. Então, às vezes, não há sintomas específicos de doenças, especificamente no câncer. Na doença pulmonar crônica, que inclui o enfisema, os sintomas são falta de ar, tosse, muitas vezes com secreção, limitação da capacidade física, aquisição de infecções agudas mais frequentemente do que quem não fuma. E da parte cardiovascular, quando existe acometimento agudo, como o infarto, o AVC, é o aparecimento súbito de dor no peito, um déficit neurológico súbito, ou um acometimento vascular periférico, em que as pernas recebem menos sangue. Então, depende de cada doença, mas começa por reconhecer o tabagista que ele tem uma doença e que essa doença chamada tabagismo vai despertar uma variedade enorme de outras doenças. Entendi. Doutor, tem muita gente que pode estar caindo numa pegadinha aí, migrando do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico. Eu queria que o senhor falasse quais os danos que o eletrônico também traz para a saúde. É ótimo ponto, porque você usou bem a palavra pegadinha, portanto, não caiam nessa. Quem que está caindo nessa pegadinha? Em primeiro lugar, os jovens. O Brasil tem um dado importantíssimo que mostra que na faixa etária dos 18 aos 24 anos, 1 a cada 5 jovens dessa faixa etária já teve contato com cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico tem uma quantidade de nicotina que é muito grande. Para vocês terem uma ideia, um cigarro de tabaco tradicional tem mais ou menos 1 miligrama de nicotina. Se a gente considerar o cigarro eletrônico, que tem a maior quantidade de nicotina, apenas 1 ml do líquido contido no cigarro eletrônico chega a ter 50 miligramas de nicotina. Ou seja, isso ele é pode mais ser prejudicial facilmente no minuto. Ele acaba sendo mais prejudicial ainda. O prejuízo sobre a saúde ainda precisa ser melhor esclarecido. Já há indícios de que o número de substâncias tóxicas não é tão grande quanto a da folha do tabaco, mas há dados já a favor dizendo que todas essas doenças que comentamos estão também ligadas ao cigarro eletrônico. É que nós temos só 20 anos de consumo. Mas a questão mais importante do cigarro eletrônico é o alto nível de dependência que a nicotina gera pela quantidade de nicotina contida no cigarro eletrônico. E isso implica em uma grande dificuldade em largar a dependência, já se tornar dependente cedo na vida e depois por muitos anos. E depois cair no cigarro de folha de tabaco. Quem são os outros que caem nessa arapuca? Aqueles que fumam o cigarro tradicional e acreditam que consumindo cigarro eletrônico podem parar de fumar. Não caiam nessa, isso é uma grande falácia. Portanto, não comecem o cigarro eletrônico, nem aqueles que consomem o cigarro tradicional não vão para o cigarro eletrônico, que não vai ajudar a parar de fumar, vai aumentar a dependência. Doutor, para a gente encerrar, uma última pergunta. Digamos que exista alguém que não sentiu ainda sintomas
tão graves, de algum problema que o cigarro trouxe para ele, né? Mas ele quer parar. Qual que é o tratamento eficaz? Onde é que é o ponto de partida para essa pessoa buscar ajuda para poder sair do vício? Você falou muito bem, João Paulo. O ponto de partida nasce no coração de cada um, na motivação, no reconhecimento da importância de parar de fumar e se motivar, se engajar a parar. Porque não adianta nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum programa de cessação de tabagismo se esforçar com medicações, com reposição de nicotina, se não há a motivação. Então, primeiro ponto, motivar. E é papel dos cuidadores, dos profissionais de saúde, estimular a motivação. O que a gente tem de disponível hoje em dia para tratar são duas frentes, ou a reposição de nicotina com adesivo transdérmico e ou goma de nicotina, mas isso tem que ser supervisionado, porque existe toda uma política, um programa de administração de dose e acompanhamento, ou medicações antidepressivas, principalmente a bupropiona, que tem um grande efeito em auxiliar a parar de fumar. Mas tão importante quanto as medicações é a motivação e a análise psicológica do comportamento, do hábito de fumar. Então é importantíssimo compreender quem é essa pessoa que está conosco e interessada em parar de fumar. E o Brasil é um grande exemplo de sucesso nas suas políticas de cessação do tabagismo. Doutor, eu queria te agradecer por esse papo, por participar aqui com a gente, para esclarecer todas essas questões, né, sobre o tabagismo, principalmente quando a gente fala nos riscos, né, que isso traz para a saúde da gente, e foi muito bem dito por você, para que as pessoas não caiam no erro de fazer a migração do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico, porque pode estar caindo num problema tão sério quanto o outro. Obrigado, viu, doutor? Perfeito. Eu que agradeço, João Paulo. Um abraço grande a todos. Um abraço. Muito obrigado, doutor. Bom e olha dia. só, quem tem o desejo de parar de fumar, mas tem alguma dificuldade, pode procurar também, né, outros apoios, né, como psicólogo, grupos de apoio para pessoas que querem deixar esse hábito. O importante é dar um passo de cada vez, lembrando sempre que o tabaco prejudica a saúde de quem faz o uso e também de quem está perto.